Conversas e confabulações, eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. A palavra cooperação faz parte do nosso vocabulário há muito tempo, mas a atitude de cooperação, essa há milênios. Mas o que cooperação tem a ver com saúde? Sigam comigo no fio do raciocínio e ao final vocês entenderão como a cooperação entra no processo de melhora da nossa saúde. Vamos confabular? Para não se esquecer, já dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Antes de começar, uma breve mensagem do nosso patrocinador. Este canal tem o patrocínio de HH Varandas Móveis e Redes, uma grande variedade de redes de balançar e móveis de fibra sintética com preço justo e excelência no atendimento. Sua casa vai ficar mais aconchegante. Visite o Instagram da loja ou faça o contato no telefone. Entrega em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, viu? HH Varandas Móveis e Redes. Você já sabe o que fazer para ter boa saúde. E sabe também que tudo que você sabe ainda não basta. Todo mundo conhece a história de alguém que fazia tudo certinho, cuidava da saúde direitinho e que morreu de uma doença grave precocemente. Faltam, portanto, elementos nessa equação. Em 26 anos de exercício da cardiologia, trabalhando pela saúde cardiovascular, controlando os chamados fatores de risco de doença cardíaca, que você já conhece: colesterol, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, estresse. Eu pude constatar os benefícios desse controle ao mesmo tempo em que eu buscava entender por que um percentual dos pacientes adoecem do coração, mesmo fazendo tudo direitinho. Como a ciência se alimenta das dúvidas, eu fui atrás das respostas. Havia algo mais, escapando dos olhos mais atentos. Nas minhas buscas eu descobri que muitos cientistas igualmente inquietos e insatisfeitos já vinham demonstrando. Há, sim, outros fatores de adoecimento ainda considerados como subjetivos. Em resumo, não me basta cuidar apenas do meu estilo de vida, a forma como eu me relaciono com o outro, as minhas interações sociais em diferentes níveis, a essência do meu ser, como eu sou, como reajo às diferentes situações emocionais, como lido com os meus estresses, ou seja, a minha espiritualidade, tudo isso impacta no meu estado de saúde. Hoje eu já me conto entre aqueles que não estranham quando uma mulher de 48 anos, magra, com hábitos de vida saudáveis, glicose, colesterol, pressão arterial normais, chega ao meu consultório contando uma história típica. Comecei com a dor no peito, fui ao hospital e recebi o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio há 15 dias. Sim, há explicações para isso. Vamos seguir os degraus da história. O homem está no topo da cadeia alimentar. É o animal mais evoluído da Terra. Mas como nós chegamos até aqui? Como nós chegamos a ser assim? Há 2.500.000 anos, mais ou menos, praticamente já se completara nossa evolução, biologicamente falando. Criaturas muito parecidas com os humanos de hoje habitavam as savanas africanas, dividiam seu habitat com outros animais, caçavam, colhiam frutos para se alimentar, se socializavam, disputavam espaço, brigavam pelo direito de acasalamento. Tudo exatamente como fazem os chimpanzés, os babuínos, os elefantes até hoje. Esses animais pertencentes ao gênero humano eram primos dos chimpanzés, dos gorilas,
e dos orangotangos descendiam de uma ancestral comum. Deles descenderam várias espécies diferentes. O Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis, extinto há 30 mil anos, e nós, o Homo sapiens. Durante o período que vai de 2,5 milhões de anos até 10 mil anos, o mundo foi habitado por diferentes espécies humanas, simultaneamente ou não, algumas mais fortes fisicamente, outras mais especializadas em caçar, outras em coletar frutos. E destas, a espécie Homo sapiens não era nem de longe a mais forte, nem a mais inteligente. Nós sabemos que o tamanho do cérebro está diretamente associado com a capacidade cognitiva. Pois bem, comparado com o Homo sapiens, o Homo neanderthalis, ou homem de Neandertal, era mais forte fisicamente e tinha um cérebro maior. Apesar disso, o Homo sapiens suplantou todas as outras espécies de humanos e tornou-se a única espécie humana dos últimos 10 mil anos. E qual foi o segredo? O que fez a diferença? Parece não haver dúvidas de que a capacidade de cooperação entre os indivíduos foi decisiva nesse processo. O Homo sapiens começou a ganhar vantagem sobre as outras espécies humanas e sobre os outros animais não humanos à medida que foi descobrindo os benefícios da cooperação. Cooperação aqui não no sentido de ajuda. Cooperação que quer dizer cada um contribuir com suas habilidades individuais em prol do todo. Isso determinou o surgimento dos primeiros núcleos sociais, as primeiras divisões de tarefas entre os membros do grupo e representou o primeiro exemplo de ganho de escala. Quando o Homo sapiens descobriu o poder do suporte social, em que as pessoas se ajudam mutuamente, juntam forças individuais em benefício do grupo, do todo, ele começou a se tornar mais poderoso, embora não fosse o mais forte nem o mais feroz. Vejam que interessante. O leão tem uma força descomunal em suas mandíbulas. O único leão é capaz de imobilizar e matar um búfalo, bastando para isso ele conseguir cravar os seus dentes afiados na jugular do pobre coitado. Por outro lado, o búfalo pesa 10 vezes mais do que o leão, e eventualmente ele até usa essa diferença de peso a seu favor, o que às vezes dá certo. A potência e a força da chifrada do búfalo é capaz de destroçar um leão. No entanto, 3 leões cercam uma manada de 200 búfalos, escolhem um e começam a persegui-lo, usando de astúcia e de estratégia. A manada foge, assustada, e o pobre eleito vira o jantar dos leões e de seus filhotes. Nós estamos em 2021 e os búfalos ainda não entenderam o que os humanoides já sabem há milênios. Bastavam 5 deles agindo de forma sincronizada e os leões ou teriam que fugir ou seriam rasgados por seus chifres. Nós só nos tornamos os únicos remanescentes do gênero humano porque nós descobrimos o poder da cooperação. E esse processo parou de evoluir desde então. Seria impensável o mundo atual sem um sofisticado e evoluído nível de cooperação que atingimos. Tudo, absolutamente tudo que faz parte da nossa vida é resultado do concurso de uma infinidade de pessoas que colocam suas capacidades e suas habilidades a serviço do todo. Quantas pessoas venderam sua força de trabalho, quantas transformações aconteceram, quanto dinheiro passou de mão em mão para que as matérias-primas produzidas se transformassem no celular que você está usando para ver esse vídeo. O chinês que produziu os componentes que foram usados para a montagem no sul do Brasil do computador que você está usando agora, se alimentou da carne do boi criado no Pantanal Mato-Grossense, que foi alimentado com milho e farelo de soja produzidos no Mato Grosso do Sul, por agricultores que usam máquinas montadas por uma empresa americana sediada na China e que usa na montagem dessas máquinas ferro retirado do minério de ferro brasileiro. Você toma um avião da Flight Emirates em São Paulo com destino a Dubai
e descobre que o primeiro oficial, comandante, é indiano, o segundo oficial, copiloto, é marroquino, os comissários de bordo são brasileiros, chineses, tailandeses, australianos. O zilionário futebol europeu é feito também de jogadores africanos, brasileiros, chilenos, colombianos, argentinos, uruguaios, japoneses, coreanos. A seleção italiana tem no futebol atual 3 jogadores brasileiros. Nós somos uma rede de cooperação. E o que eu quero dizer com todos esses exemplos? Foi a organização social em rede de cooperação que nos permitiu sobrepujar as outras espécies humanas, que nos permitiu nos proteger de predadores, mesmo sendo infinitamente mais fracos do que muitos deles, e sobrevivermos no meio hostil por tempo suficiente para desenvolvermos a nossa inteligência e refinar as nossas emoções. Só agora que eu chego onde eu queria. Esse senso de cooperação está arraigado em nossa história. Quando nós nos sentimos sozinhos, desamparados, nosso cérebro abre uma janela para o passado e nós nos vemos como que em risco. Isso é inconsciente. Eu passei preciosos minutos dessa digressão para definir, fazendo comparações, por que o suporte social, ou seja, a certeza de que podemos contar com o outro à nossa volta, é tão decisivo para a nossa saúde. Se eu me sinto desamparado, inconscientemente o meu cérebro classifica a situação como que de risco, de ameaça, e dispara as respostas de estresse, das quais eu já falei em vídeos anteriores. De alguma forma, ainda não bem explicada, nós carregamos até os dias atuais a memória dos tempos pré-históricos. Hoje, é claro para nós como as características físicas são transferidas de pais para filhos. E nós devemos isso aos estudos do biólogo e monge agostiniano Gregório Mendel, que estabeleceu as bases da hereditariedade, depois confirmadas por Charles Darwin em sua teoria da evolução e finalmente explicadas no âmbito molecular pela dupla Watson e Crick, que descreveram a estrutura bioquímica da molécula de DNA em 1953 e finalmente explicaram como as características genéticas são transmitidas aos descendentes. Porém, isso não explicou e não explica a transferência de características não físicas. Um filho pode exibir trejeitos e traços comportamentais que lembram o pai, sem nunca ter convivido com ele, sem ao menos tê-lo conhecido. Enfim, há uma memória que é transferida de geração em geração. E é essa memória que nos faz estressar quando estamos sozinhos, solitários. É essa memória também que nos faz sentir gratificados quando fazemos algo de bom pelo outro. E a gratificação que sentimos tem efeitos anti-estresse. Resumindo, nossas interações sociais evocam memórias do tempo em que começamos a nos socializar e nos faz sentir seguros se somos sociáveis. As nossas atitudes colaborativas, em todos os níveis, nos lembram de sua essencialidade à manutenção da nossa hegemonia. E tudo isso junto explica por que as atitudes altruístas, humanistas ou de caridade cristã, seja lá qual conotação adotemos, por seus efeitos anti-estresse, melhoram a saúde e diminuem o risco de adoecer. Nós ainda estamos tentando entender, mas é muito provável que esta memória explique os efeitos benéficos à saúde das práticas espirituais. Podem estar ligadas à sensação de pertencimento a um corpo social, dentro do espírito de que a união faz a força, já que individualmente já não éramos o mais forte dos animais há 2.500.000 anos. Não é por acaso que certas instituições de ajuda e proteção mútua se autodenominam irmandades e seus membros se consideram irmãos, o que acontece também com muitas religiões. O fato é, cada pessoa é única em sua cultura, em suas emoções, em suas crenças.
mas quando as particularidades de cada um se juntam em benefício do coletivo, o resultado a história da humanidade já mostrou qual é. No final das contas, nós estamos no meio de uma equação em que a via final acaba sendo a diminuição do estresse. Esse vilão atávico que corrói a nossa saúde. Depois de vários minutos de vídeo, nós já podemos concluir. Nossas atitudes colaborativas diminuem o estresse e previnem o adoecimento, portanto. Obrigado pela companhia até aqui. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, de compartilhar em suas redes sociais e de se inscrever se ainda não estiver inscrito e acionar o sininho para receber as notificações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.